Revolução Industrial, 1780 a 1840, Primeira Revolução, da Inglaterra para o mundo. Desde o Neolítico, há 10 mil anos atrás, a humanidade não tinha experimentado uma transformação tão profunda na sociedade. No Neolítico, aprendemos a plantar, a domesticar os animais. A sociedade não precisava se deslocar, deixamos o nomadismo. Aprendemos a armazenar o excedente da produção. Surgiu um novo modelo de organização de sociedade, surgiram cidades, novas civilizações. Com a Revolução Industrial, um novo salto qualitativo na forma de viver. Passamos de um sistema rural de produção manual e agrícola a um sistema de produção industrial nas cidades. Como apareceram essas mudanças? Na segunda metade do século XVIII, as 13 colônias inglesas na América se tornaram independentes. Isto marcaria o início da era contemporânea. Revoluções liberais, desaparecimento do antigo regime de poder absoluto na mão dos reis. Os súditos se converteram em cidadãos, passaram a tomar decisões sobre o seu próprio destino. Desapareceu a estratificação social, surgiu uma nova classe social, a burguesia, que se formou contra os privilégios de uma minoria. Porque a Revolução Industrial começara na Inglaterra, anos antes tinha instaurado o sistema parlamentarista, definido ideologicamente pelo liberalismo de John Locke. Passado a decisão de poderes, a economia de mercado e a liberdade individual. Copiado depois na Europa, Estados Unidos e hoje em dia por quase todos os sistemas democráticos. Havia seguridade jurídica, imprescindível aos empresários. A mentalidade protestante era mais aberta que os países do sul da Europa. Períodos de paz na Grã-Bretanha. Sistema bancário sem inflação. Condições necessárias para o aparecimento do capitalismo. E com ele a Revolução Industrial. A Inglaterra também tinha uma posição estratégica privilegiada. Uma enorme frota naval controlava, entre outras, o subcontinente indiano, cuja produção de matéria-prima, o algodão, alimentava a sua indústria. O proletariado nasceu com o surgimento da burguesia, não teve acesso à terra nem a meios de subsistência, a não ser obrigados a vender a sua força de trabalho à burguesia, dona dos meios de produção, as fábricas. As condições de trabalho precárias, com largas jornadas de trabalho e péssimas condições sanitárias. O êxodo rural fortíssimo. Pouco a pouco as cidades foram se adequando e melhorando as condições sanitárias. Acabou-se as pestes. Edward Jenner descobriu a vacina contra a varíola, diminuindo a mortalidade infantil. Consequência, uma grande explosão demográfica. Em um século, triplicou a população do país, aumentou a expectativa de vida de 35 a 50 anos. O capitalismo trouxe progresso, o salário mínimo duplicou, os preços baixaram e melhorou a qualidade de vida. Os grandes beneficiários foram os burgueses, que passaram de uma classe revolucionária para uma classe acomodada. A burguesia, cuja situação de privilégio é diretamente proporcional a seu dinheiro, é diferente da aristocracia, que tinha seu poder ligado a vínculos familiares. Porém, o nível de vida da classe trabalhadora teve uma margem de melhora, diga Karl Marx. Qual foi o principal avanço tecnológico da primeira Revolução Industrial? A máquina a vapor de James Watt, engenheiro escocês? Consistia no motor de combustão externa, que transforma a energia térmica de uma quantidade de água em energia mecânica. A água quente em forma de vapor pelo carvão das caldeiras produz expansão no cilindro e movimenta um pistão. Mediante um mecanismo ligado a uma manivela, o movimento aciona uma roda. A introdução da máquina a vapor nas fábricas foi um passo fundamental ao êxito.
pois aumentara de forma espetacular a produção, pois diminuiu o tempo de produção, dando um passo fundamental no sentido da produção em série. Operações complexas foram simplificadas em várias operações que podiam ser feitas por trabalhadores sem necessidade de qualificação. Deste modo, podiam baixar os custos de produção e elevar a quantidade de produção. As primeiras máquinas a vapor serviram para retirar água das minas de carvão. A máquina de Watt introduziu o movimento giratório para movimentar outras máquinas, das fábricas de algodão às áreas da mineração. Logo iniciaram os experimentos para aplicar o vapor ao transporte terrestre. George Stephenson construiu sua primeira locomotiva em 1829, de Liverpool a Manchester, e consolidou sua fama para sempre. Materiais pesados a 40 km por hora, impensável até pouco tempo do seu invento. Permitiu ampliar o comércio interior, diminuiu o tempo e multiplicou as trocas comerciais. Outro invento importante, a navegação a vapor. E também as lâmpadas a gás, que diminuíram drasticamente a delinquência nas cidades, tornando-as mais seguras. No final da primeira Revolução Industrial, as cidades tinham se transformado. A população da Inglaterra havia triplicado. Apareceram ferrovias modificadas e barcos a vapor em todo o mundo. De uma nação que lavrava o campo, a Inglaterra se tornou uma nação moderna, a primeira nação industrializada do mundo. Mas em 1850, inicia-se a segunda Revolução Industrial. Aperte o sininho, dê um clique e ajude nosso vídeo.